Gente, falar sobre Bolsonaro, bolsonarismo e toda essa caterva é muito simples. Você não precisa nem se atualizar do que está acontecendo, porque o modo de operação deles é muito padrão. Cria-se uma narrativa e aí chama-se um ministro do Estado para fazer perguntas a respeito da narrativa que eles criaram. Algo que não existe. Cria uma história, chama um ministro que tem relação com aquele assunto para o qual eles criaram a narrativa e aí começa a fazer perguntas em cima da narrativa que eles criaram para o ministro, dando a impressão que aquela narrativa é verdade, que o ministro está ali respondendo. Na verdade, é uma grande de uma palhaçada. E os ministros vão. E lá é o festival. São essas comissões que são criadas. E eu digo que é muito fácil falar sobre bolsonarismo porque eles sempre vão pegar fatos do cotidiano político e em cima desses fatos vão criar toda uma história e vão atacar com a intencionalidade de se criar uma instabilidade na sociedade para promover o caos e viabilizar o retorno da loucura e a possibilidade de um golpe, porque eles odeiam democracia, eles odeiam negociar, conversar, olho no olho, debater ideias. Eles detestam, porque eles não têm ideia, eles não têm ideias e nem propostas. Eles têm narrativas e loucuras. Vou falar sobre tudo isso, gente, é um assunto importante. Quero falar das comissões, da humilhação, do ataque, da agressão contra a Marina Silva, contra o ministro agora das Relações Exteriores. O modo de operação é o mesmo, absolutamente o mesmo. Peço que você se inscreva no canal, acione o sininho, venha para o nosso clube de membros e ajude nessa chavinha se você puder, e fica até o final e vamos embora, meu povo. Quando a mídia não tem ética, não tem responsabilidade em relação ao país, nenhum compromisso com a sociedade, nenhum compromisso com o desenvolvimento e está mais comprometida mesmo com os interesses do imperialismo norte-americano, acontece o que a gente está vendo. O que a gente está vendo, ou o que a gente está colhendo hoje, é o que foi plantado por essa mídia que não tem compromisso em informar. Pelo contrário, o compromisso é sempre escamotear a informação, trazendo no meio de uma verdade uma série de pequenas mentiras para direcionar o pensamento das pessoas, as mentes, segundo os interesses daqueles que a todos dominam. Pela informação, pela desinformação, pelo cabresteamento da ignorância. Quando você vê pessoas como Bolsonaro reformado aos 33 anos, por incapacidade, inapto mentalmente. Não. Ao invés de expulsá-lo por atentar contra o exército, eles resolveram premiá-lo com uma patente de capitão e uma aposentadoria boa. Porque se ele tivesse sido reformado como tenente, ganharia muito menos. É uma mamatinha. E aí esse tal se tornou um deputado medíocre, que falava sistematicamente um monte de asneiras e que não teria sido ouvido se a mídia não desse a ele voz. Programas humorísticos sob o pretexto de rir do idiota deram a ele voz e não faltou na sociedade idiotas para se identificar com ele. Lamentavelmente. E o resultado disso é aí o que se vê. Se tornou presidente, foi uma tragédia para o Brasil, causou muitas mortes por negligência. Tivemos o azar, a infelicidade de termos o pior presidente da história junto com um momento crucial da história que foi uma pandemia mundial. E aí, o velho picareta ladrão resolveu tirar vantagem da pandemia. Não vamos comprar vacina agora, vamos esperar que nos apresentem uma proposta mais interessante. Quem sabe uma propininha por fora. $1 por vacina já tá bom. Então ele ficou se esquematizando e as pessoas morrendo, enquanto ele ficava ali, barganhando o melhor momento para comprar a vacina. Colocou os 4 filhos idiotas na política, tudo com a divulgação gratuita da mídia. E detalhe, hein? A mídia só dispensou Bolsonaro e adotou para si o Tarcísio, que é um bolsonarinho mais limpinho, porque Bolsonaro, de certa forma, dá prejuízo por ter uma boca e um cerebrinho, uma boca muito grande e um cerebrinho muito pequeno. Mas o que a gente está vendo até agora é resultado de uma situação que poderia ter sido evitada se não dessem voz à idiotice. Mas deram voz. E agora a gente vê o Eduardo Bananola nos Estados Unidos criando problema para o Brasil,
tentando de todo jeito, se articulando de toda forma para tentar prejudicar o Brasil. Para quê? Para unicamente ter um mecanismo de pressão, no sentido de coagir a Suprema Corte, para que o STF alivie para cima do pai dele. O primeiro idiota foi ouvido, deram voz a um idiota, e hoje o filho do idiota está lá fora para livrar o idiota. Então o Brasil está sofrendo com esses idiotas por conta da falta de responsabilidade, porque não se dá voz a um imbecil. E agora o filho, tão idiota quanto, está lá criando problema e tentando produzir o caos aqui. Porque ao mesmo tempo em que ele se afunda na confusão que está criando, ele tenta com isso capitalizar em cima do discurso, da narrativa deles, para reforçar a crença de que existe de fato uma ditadura do STF no Brasil. Então a intenção, ele já fugiu, não volta mais. Talvez volte para se candidatar a senador ou a presidência, mas a intenção deles é produzir o caos na sociedade. Tanto que eles sistematicamente criam comissões e colocam para presidir essas comissões os mais loucos do Congresso, tipo o Rogério, né? Que foi extremamente grosseiro, deseducado, tosco, desrespeitoso, nojento com a Marina Silva. Aí eles criam uma narrativa primeiro, aí eles criam uma comissão só por conta da narrativa, aí chamam um ministro de Estado, tiram o ministro que está trabalhando das suas atividades, trazem ele para ficarem produzindo conteúdo para a internet. Lacração internetiana, cria uma narrativa qualquer, como por exemplo, o Brasil está importando criminosos do Peru, dando asilo. Eles criam a história e aí chamam o ministro e ficam em cima daquele assunto. Quando o ministro vai responder, eles cortam o microfone e humilham, são grosseiros. E a intenção é gravar, fazer um videozinho para viralizar no TikTok, para viralizar nas redes sociais. Essa é a intenção.